Olá, alunos! Hoje a aula vai ser sobre levantamento planimétrico por irradiação e levantamento planimétrico por intersecção. O que vamos estudar na aula de hoje? Vamos estudar dois métodos de levantamento planimétricos. Semana passada a gente viu o levantamento planimétrico à bússola e hoje vamos ver os levantamentos planimétricos por irradiação e por intersecção. Lembrando que planimetria é a parte da topografia que é responsável por medir ângulos e distâncias na horizontal. Então, primeiro, o levantamento planimétrico por irradiação. Também é chamado de método das polares, porque ele se baseia no princípio das coordenadas polares, que vocês já viram sobre coordenadas. Este método consiste em unir um ponto chamado estação a todas as vértices do polígono topográfico a ser levantado, através de ângulos e distâncias horizontais. O que é o polígono topográfico? É a área que a gente quer levantar, que a gente quer fazer a planta topográfica. Assim, então, o levantamento planimétrico por irradiação é um método que necessita de goniômetros. O que são goniômetros? São aparelhos que medem ângulos. Também vamos precisar neste método um aparelho ou método para medir as distâncias. Aqui os métodos mais utilizados se baseiam na taquiometria, que são métodos indiretos de medir distâncias. Métodos indiretos são aqueles que a gente não percorre o alinhamento para medir a distância. O levantamento planimétrico por irradiação é um método simples e expedito, porque não há controle dos erros que possam ocorrer. Por isso, é um método pouco utilizado. Sim, eu estou no escuro, mas a luz da minha cidade está caindo e eu não tenho o que fazer, eu preciso gravar essa aula. Então, continuando sobre levantamento planimétrico por irradiação. Então, no slide anterior, eu falei que consiste num ponto chamado estação, em que deste ponto é unido todas as vértices do polígono topográfico. Vamos supor que isso aqui é um sítio, uma área de um sítio, que é o nosso polígono topográfico, é a área que a gente quer medir. Então, a gente vai botar num ponto estratégico a nossa estação e deste ponto, estação, ponto E, nós vamos ligar todas as vértices deste polígono. Então, escolhida a estação, zera-se o limbo vertical na vértice 1 do polígono e determina-se o azimuth do primeiro alinhamento. Nosso primeiro alinhamento aqui, então, seria do E para o 1. E mede também a distância até a primeira vértice, mede a distância de E para 1. E segue-se medindo os ângulos horizontais e as distâncias horizontais em cada vértice do polígono. Então, eu vou medir ângulo e distância horizontal do E para 2, do E para 3, do E para 4, assim até o E para 7. Então, eu falei que o levantamento planimétrico por irradiação é um levantamento simples em que a gente não consegue controlar os erros, não conseguimos evitar os erros. Então, a gente não utiliza muito este levantamento quando vamos medir uma área em que a gente precisa de mais precisão, por exemplo, aqui um sítio. Mas, quando a gente precisa fazer um levantamento planimétrico secundário, vamos chamar assim, um que a gente não precisa de tanta precisão, não precisa do tão corretas e que a gente precisa que seja mais rápido, a gente pode usar o levantamento planimétrico por irradiação. Por exemplo, dentro da minha área tem um piquete, em que eu não preciso que a área deste piquete seja tão exata, nem o local, a coordenação dele. Então, eu posso fazer o levantamento planimétrico deste piquete por levantamento planimétrico por irradiação. Então, o procedimento a campo no levantamento planimétrico por irradiação consiste primeiro em reconhecimento da área. Dá uma caminhada pela área em que vai ser levantada, porque o segundo passo é instalar a estação no ponto onde possa ser visto todas as vértices do polígono topográfico em que vai ser levantado. Essa estação, nosso ponto E, ela pode ser uma vértice do próprio polígono topográfico. A estação pode estar fora do polígono topográfico ou dentro do polígono.
Então, após encontrar um local ideal para a estação, determina-se o azimuth do primeiro alinhamento para a orientação e para os alinhamentos restantes, soma-se os respectivos ângulos internos ao primeiro azimuth. Talvez aqui vocês não tenham entendido ainda muito bem, mas vocês vão entender nas próximas aulas o que é somar os ângulos internos ao primeiro azimuth. Então, após os dados obtidos no campo, vamos confeccionar a planilha para se calcular, então, as coordenadas parciais, então, nos preparando para o desenho da área do polígono topográfico. Então, os dados que a gente vai ter no campo são o azimuth dos alinhamentos e as distâncias. Mas a partir do azimuth, nós conseguimos encontrar o rumo. E tendo o rumo e a distância, nós conseguimos encontrar as coordenadas parciais, sendo então, lembrando, o EW a longitude e o NS a latitude. Aí aqui o rumo, por exemplo, no SW, a nossa longitude vai estar no W e a nossa latitude no S. Assim, por conseguinte, o que vocês já viram na aula passada. Além das coordenadas parciais, precisamos fazer também o cálculo da área para a confecção do desenho do polígono topográfico. A fórmula da área é igual a lado 1 vezes lado 2 vezes o seno do ângulo entre estes lados dividido por 2. Da onde que surge essa fórmula? Então, estamos lá no ponto E, nossa estação, e visamos para 1 e medimos essa distância. Vamos medir também o ângulo entre o primeiro e o segundo alinhamento e do ponto E para o ponto 2 também vamos medir a distância. E aí aqui então nós vamos ter um triângulo, onde nós conhecemos o lado 1, o lado 2 e o ângulo entre esses lados. E aí então vamos jogar esses dados na nossa fórmula e vamos encontrar a área deste triângulo. E aí então vamos conseguir fazer a área do polígono total com a soma da área de todos os triângulos. Agora vamos ver sobre o levantamento planimétrico por intersecção, é também chamado de método das bipolares. A palavra bi dá a ideia de dois, então dois polos. E porque se baseia na determinação da posição dos pontos topográficos por intersecção de duas visadas. Vamos entender melhor isso com o decorrer da aula. Então, este método se baseia na medição de dois ângulos e um lado de um triângulo, diferente do levantamento por irradiação, que era dois lados e um ângulo. No levantamento planimétrico por intersecção, é dois ângulos e o lado de um triângulo. E aí, por intersecção, determina-se a posição do ponto topográfico, que eu já citei ali em cima. Então, é um método que necessita de um goniômetro, vocês já sabem o que é um goniômetro, não vou repetir, e a distância neste método pode ser medida diretamente, diferente do outro método. A medida direta é aquela que a gente percorre o alinhamento para medir a distância. E também o levantamento planimétrico por intersecção é um método simples, expedito e também não há controle do erro que pode haver durante o levantamento. A condição do método levantamento planimétrico por intersecção é que se escolhe dois pontos, duas estações situados dentro ou fora da área a ser levantada, a partir dos quais serão visadas as vértices daquilo que a gente quer levantar, né? E sem isso, não haveria intersecção de visadas. Por exemplo, aqui, neste desenho, o mesmo desenho do outro levantamento, onde a gente tem uma área principal e a gente quer fazer o levantamento do piquete. Então, o método de intersecção também é um método mais rápido para pequenas áreas. E aí, então, eu vou escolher dois pontos em que eu consiga ver todos os meus pontos do meu polígono topográfico. Por exemplo, aqui, eu montei minha estação no ponto A e no ponto D. E aí, a partir do A, eu vou fazer
eu vou visar todas as vértices do meu piquete e a partir do ponto D, da minha segunda estação, eu também vou visar todas as vértices. E aí, então, a intersecção dessas visadas vão ser os meus pontos topográficos e aí então eu consigo fazer o levantamento planimétrico por intersecção do meu piquete. Então, os procedimentos a campo no levantamento planimétrico por intersecção. Também se inicia com o reconhecimento da área para melhor achar o local de implantação das minhas estações, dos meus pontos. Agora aqui vocês conseguem entender por que esse método também é chamado de bipolar, porque são dois polos, dois pontos, duas estações. Então, após o reconhecimento da área, vou começar instalando o aparelho, que pode ser um teodolito, na primeira estação, que aqui eu chamei de EA, estação A. E a partir da estação A, eu vou visar os vértices do polígono, anotando o azimuth dos alinhamentos. Então, eu estou lá na estação EA e vou visar todos os vértices do meu polígono, da área que eu quero levantar, fazer levantamento topográfico. Então, após anotar todos os azimuths desses alinhamentos, a minha estação EA para os vértices, são esses os meus alinhamentos. Eu lá da estação EA vou visar para a segunda estação, que eu vou chamar de B, estação B, EB. Então, de EA vou visar para EB. Nota que eu mudei de cor aqui, né? E aí, deste alinhamento de EA para EB, eu vou anotar o azimuth e a distância deste alinhamento. Lembrando que alinhamento é tudo, são retas de um ponto para outro ponto. Então, os primeiros alinhamentos foram da estação A para as vértices do polígono. O outro alinhamento que eu estou fazendo agora é da primeira estação EA para a segunda estação EB. E aí, depois, então, de fazer esse alinhamento, anotar a distância e o azimuth, eu vou mover o aparelho, o teodolito, para a segunda estação, que é a EB. Para evitar uma nova orientação, eu vou trabalhar a partir de agora com deflexão, visando o ponto EA fazer uma ré em função do prolongamento do alinhamento EA-EB. E aí, a partir de agora, eu vou anotar os ângulos de deflexão de cada alinhamento do polígono topográfico que EB faz com as vértices. Então, eu vou visar também para 0, para 1, para vértice 2, para vértice 3, vértice 4 e a vértice 5. E aqui eu anoto as deflexões destes alinhamentos. Para começar o desenho da área no levantamento planimétrico por intersecção, começamos a preencher a planilha. Do campo, essa planilha vem com as informações da primeira estação, a estação EA. Os azimuths, porque lembrando que da estação EA, visando para as vértices do polígono, a gente lê os azimuths. Depois, visando lá da estação A para a estação B, o alinhamento A para B, nós também vamos medir o azimuth deste alinhamento e também vamos medir a distância deste alinhamento. Aí depois, vamos montar o teodolito lá no ponto B, vamos visar também para as vértices do polígono, então tendo os alinhamentos de B para as vértices do polígono, e a partir daqui nós vamos ter as deflexões, vamos medir as deflexões lá no campo. Mas vocês já fizeram em exercício que tendo um azimuth inicial e as deflexões, nós conseguimos calcular os próximos azimuths. Isso já, então, em escritório. Aí, para começar o desenho, inicialmente, com seu azimuth e a distância, nós vamos traçar o alinhamento de EA para EB, da estação A para a estação B. Aqui no meu desenho, então, é a linha em vermelho. Aí, a partir da estação A, vamos desenhar as direções obtidas no levantamento para todos os pontos. Então, aqui em amarelo, da estação EA, nós vamos, então, traçar as direções dos pontos. Aí, repete-se o mesmo para EB, que eu fiz aqui em azul, os traçados, as direções obtidas no levantamento para todos os pontos. E aí, assim, onde essas direções se interceptam, define-se as posições dos pontos. Então, onde essas linhas se
cruzam é onde existem nossos pontos topográficos. E aí, então, você consegue fazer o desenho da área. Então, por hoje era isso. Vocês sabem que dúvidas podem ser tiradas comigo ou com o professor. Boa semana a todos!